Já em estúdios, temos a honra de receber o presidente do Instituto Data Census, Mário Bispo. Mário Bispo, eu peço que sente aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Hoje estaremos trazendo dados de uma nova pesquisa do Instituto Data Census. Boa tarde, Mário. Seja bem-vindo ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença. Boa tarde, Antony. Alegria imensa estar por aqui. Parabéns a você, ao Israel, toda a equipe do BR 104 por essa nova prestação de serviço que vocês colocam. Vamos ver se o microfone está ligado, Mário Bispo. Agora. Nossa produção, consegue ouvir o Mário Bispo? Tudo ok? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Antony. Um prazer imenso estar aqui. Quero parabenizá-lo e ao Israel Nascimento e toda a equipe do BR por essa prestação de serviço que vocês iniciam com esse programa, neste horário. E parabéns, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado, Mário, pela pesquisa. Mais uma pesquisa importante, Mário Bispo, do Instituto Data Census. Vamos trazer para você que nos acompanha os dados de presidente, senador e governador dessa nova pesquisa. Eu gostaria de saber de você, Mário Bispo, quantas pessoas foram entrevistadas nessa nova pesquisa? Foram 5.071 pessoas entrevistadas em todas as cidades do estado de Alagoas. A equipe percorreu, durante a última sexta e sábado, todos os municípios do estado para atualizar os dados em relação à corrida eleitoral para o governo, para o Senado e também em relação ao presidente aqui em Alagoas. Esse dado é muito importante, Mário, quando você observa a seriedade com que trabalha o Data Census, visitou todos os municípios do estado de Alagoas. Mário, algo chama a atenção. Eu gostaria de saber de você quais os critérios para escolher, por exemplo, em União dos Palmares, vamos visitar determinado bairro. Qual é o critério que usa o Data Census para escolher um bairro onde os números serão coletados? Essa pesquisa a gente faz por pontos de fluxo, né? A gente primeiro estabelece a amostra, que é de 5.000 questionários. Aí, em relação a quantas pessoas vamos entrevistar em cada cidade, esse número é proporcional à contribuição que a população, que a cidade tem no quantitativo geral de eleitores. Vamos supor que a União represente 5% do eleitorado, então 5% da amostra dos questionários a gente aplica aqui na cidade. E como a gente chama ponto de fluxo, a gente escolhe um local onde haja muitas pessoas, e esse ponto principal é a feira da cidade, e na feira a gente seleciona aleatoriamente as pessoas que vamos entrevistar. Os entrevistadores eles recebem uma cota, tem que entrevistar 10 homens, 10 mulheres, 5 jovens, 3 pessoas adultas, 5 idosos, então eles cumprem essa cota, quando terminam partem para outra cidade. Então vamos agora acompanhar os números dessa nova pesquisa do Instituto Data Census. Vamos começar pelo cargo de presidente da República. Vamos à intenção de votos na espontânea para presidente da República aqui no estado de Alagoas. E os números são esses que você acompanha na tela. O ex-presidente Lula, do PT, tem 44,4% das intenções de votos. O presidente Jair Bolsonaro, 25,2% dos votos. Ciro Gomes, 1,5% dos votos. E outros 0,5% dos votos. Essa é a pesquisa espontânea, Mário Bispo. Dado espontâneo, quando o entrevistado pergunta em quem o entrevistado vai votar, mas não relaciona os nomes. Então, o dado importante aí é que praticamente 70% do eleitorado já definiu o voto para presidente, né? E a eleição em Alagoas se assemelha ao quadro nacional, polarizada, com a candidatura do ex-presidente Lula bem à frente do atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos agora acompanhar os dados, a intenção de votos do alagoano para presidente da República na estimulada. Temos os seguintes números. O ex-presidente Lula, do PT, 52%, Jair Bolsonaro, 28%, Ciro Gomes, 3% e outros 1%. Mário Bispo. E o que chama atenção, Mário, dentro da sua avaliação, é o avanço do próprio PT dentro do estado de Alagoas. O PT que, historicamente, tem algumas derrotas. Aí o presidente Lula vem mantendo essa sua liderança e o favoritismo. A gente tem um ponto a se destacar, é que o Lula é muito maior do que o PT no estado, né?
O PT tem um deputado estadual, um deputado federal, vão para tentar a reeleição, mas assim, a votação do presidente Lula é muito maior no estado do que a votação do PT. E um dado importante é que mesmo após o auxílio emergencial de R$600, o auxílio aos caminhoneiros, toda essa redução desse preço do combustível, da gasolina, não houve um impacto muito grande em favor da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Continua a disputa polarizada, mas com uma larga vantagem do ex-presidente Lula nessa disputa. Eu gostaria de informar você, ouvinte da Rádio Quilombo que nos acompanha, você pode assistir ao vivo essa entrevista, acompanhar os dados através do Facebook do portal BR-104, como também através do nosso canal no YouTube. Acesse ao site do portal BR-104, logo no início do site você vai encontrar um link, você clicando já vai ser direcionado aqui até as imagens do canal do YouTube e essa entrevista com o Mário Bispo e os números que estamos exibindo. Vamos acompanhar agora a intenção de votos do alagoano para senador da República, que traz aí uma dinâmica com a presença do ex-governador Renan Filho, estando aí à frente nos números. E aí na espontânea, nós temos Renan Filho com 21,3% das intenções de votos, Davi Davino Filho, 3,7%, Major Luiz Diego, 0,7% e outros 0,8%. Mário Bispo, Renan Filho permanece à frente da pesquisa. Apesar da liderança folgada do ex-governador Renan Filho, a gente não pode dizer que a eleição para Senado é uma eleição definida. A gente tem apenas praticamente 30% do eleitorado que definiu o voto para senador. 60% a 70% estão por definir o voto ainda. Então, há que se registrar a larga vantagem do senador Renan Filho, mas essa é uma eleição que vai ser bem disputada ainda. Aqueles dados, Mário Bispo, não sabem ou não opinaram, 67,6%. Então, 2/3 não definiram um voto para senador ainda aqui no estado de Alagoas. Vamos acompanhar agora a intenção de voto do alagoano, ainda para senador, na estimulada. Na estimulada, o cenário muda um pouco, nós temos Renan Filho, permanece na liderança com 52,4% das intenções de votos. Davi Davino Filho, 13,7%. O do Vale, com 3,4%. Major Luiz Diego, 2,4%. E o Mário Agra, com 1,4%. Não sabe ou não opinaram, 18%. Brancos e nulos, 8,7%. Mário Bispo. Que se tem um reconhecimento do alagoano, né, como da aprovação do bom governo que o Renan Filho fez. Isso reverte-se em voto, reafirma o favoritismo dele, mas, como falei, está muito cedo, apesar de todo esse favoritismo, está muito cedo ainda. Por exemplo, o coronel do Vale, o coronel do Vale, ele apresentou a candidatura de véspera, né, registrou, ninguém nem... O nome do Vale, nem sondado estava para ser candidato. Ele registrou e já apresenta 3% de intenção de voto. Então, é uma eleição que pode ter surpresas pela frente. A campanha começa agora e vamos ver como é que se comporta o eleitor, se há alguma mudança, alguma tendência em relação a esses números. E, segundo os bastidores da política, Mário, já temos uma possível desistência do Major Luiz Diego, ele que gerou, inclusive, muita polêmica colocando seu nome à disposição, tendo em vista que o seu grupo político, que é capitaneado pelo prefeito da capital, JHC, estavam apoiando o Davi Davino Filho. E aí, muito se questionou um possível rompimento, mas aí hoje a novidade é o possível desistência do Major Luiz Diego e, quem sabe, apoiando aí o projeto do Davi Davino Filho. A volta dos que não foram, né? O JHC ameaçou ou foi pressionado para um outro posicionamento na eleição, chegou a ensaiar, mas voltou atrás, reafirmou o compromisso com o grupo do senador Rodrigo Cunha e essa candidatura foi abortada.
São os dados da nova pesquisa do Instituto DataSense. Você acompanha aqui no Jornal do BR. Você pode acompanhar as imagens, assistir o Jornal do BR ao vivo, através do Facebook e do nosso canal no YouTube, como também ouvir através da rádio Quilombo FM. E vamos agora trazer os dados, a intenção de voto do alagoano no cargo de governador. Governador que, sem dúvida, tem gerado muita repercussão. Sempre que as pesquisas são divulgadas, a gente percebe uma grande movimentação, não só da imprensa, como também dos candidatos. E a pesquisa eleitoral, a intenção de votos para governador na espontânea, traz os seguintes números. Governador Paulo Dantas, que busca a reeleição, 17%. Fernando Collor, 9%. Rodrigo Cunha, 5%. Rui Palmeira, 3%. Outros 1%, brancos e nulos 5%, não sabe ou não opinou, Mário Bispo, 60% são os dados na pesquisa espontânea para governador. Essa é a mesma situação para o Senado. Há uma liderança inconteste folgada do atual governador, Paulo Dantas, mas essa não é uma eleição definida, Antony. Essa é uma eleição que está por se definir. Então, esse número de indecisos caminha nesse sentido. Sem dúvida. Vamos agora acompanhar os dados, a intenção de voto do alagoano para governador na estimulada. A estimulada é quando você traz, Mário Bispo, o nome dos candidatos que ali estão e a pessoa que está sendo entrevistada faz a sua escolha. E aí nós temos o governador de Alagoas, que busca sua reeleição, Paulo Dantas, segue na liderança com 28,7%, o senador Fernando Collor, 19,3%, Rodrigo Cunha, 14,6%, Rui Palmeira, 10%, professor Cícero Albuquerque, 1,2%, outros 1%, brancos e nulos, 7,5%, não souberam, não opinaram, 17,7%. Esses são os dados, Mário Bispo, que desde ontem tem movimentado não só a imprensa, como também os candidatos a governo no estado de Alagoas. Um dado importante, Antony, é que havia uma expectativa, né, que da última pesquisa para essa, o governador Paulo Dantas cresceria e ultrapassaria a casa dos 30%. Isso não ocorreu. Né? Eu acho que isso é um balde de água fria na candidatura, na campanha do governador atual. Né? Que parou, parece que o teto dele, o piso dele, aliás, não é nos 30%, é nesse dado aí, porque esse é o marco zero para a campanha. Né? Esse foi pós-convenções, essa pesquisa é o marco zero da campanha. Então, na pesquisa próxima nossa, do dia 30, no final do mês, no mês de agosto, vamos ver, medir a temperatura da campanha. Quem conseguiu emplacar, quem conseguiu desovar. Mas a tendência continua, repete-se a tendência da última. Né? Paulo Dantas em primeiro, em segundo, o senador Fernando Collor, que alinhou o voto com o Bolsonaro e deixou para trás o senador Rodrigo Cunha, apoiado pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. A polarização, Mário Bispo, que acontece a nível nacional entre Lula e Bolsonaro, chega a Alagoas através de Paulo Dantas e Fernando Collor. Resta saber se o presidente Bolsonaro vai declarar, a quem ele vai declarar voto, a quem ele vai declarar apoio à candidatura. Isso é um dado muito importante, porque a depender desse comportamento dele, vai se ter, claro, quem é o candidato dele e, acredito eu, vai alavancar mais ainda essa candidatura, seja a do senador Fernando Collor, seja do senador Rodrigo Cunha. Inclusive, nos últimos dias, um posicionamento do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele defendeu essa posição de ser o favorito a ter indicação do presidente Bolsonaro. Sem dúvida, Mário, esse dado, esse posicionamento do presidente Bolsonaro, ele pode mudar todo o contexto, inclusive os números das pesquisas, de acordo com a posição que tomar o presidente Bolsonaro.
Digamos que, por exemplo, o presidente Bolsonaro acompanha Arthur Lira e se engaja ao projeto Rodrigo Cunha. Sem dúvida alguma, isso muda todo o contexto da disputa eleitoral e o Collor que perde, vamos dizer assim, o apoio dos bolsonaristas em Alagoas. Ou seja, esse movimento, essa peça mexida ali no xadrez da política pode mudar todo o contexto. Como você bem diz, Mário Bispo, e reforça, não tem nada definido. Não tem nada definido. A eleição está se construindo, não há definição nessa eleição, não. A disputa vai se dar agora, a partir de agora. Quem errar menos, quem conseguir emplacar o melhor jingle, quem conseguir emplacar, conseguir que os apoios do interior, né, alavanquem a candidatura, quem fizer o melhor programa eleitoral, com certeza vai mexer nesses números e mudar essa corrida, mudar o destino dessa corrida. Muito se fala, Mário Bispo, de que os números comprovam que o Paulo Dantas já estaria no segundo turno, e aí os demais candidatos estariam brigando por essa vaga no segundo turno. Qual é a sua avaliação com relação a isso? É cedo ainda ou nós podemos dizer que, de fato, Paulo Dantas estará no segundo turno? De fato, as chances do governador Paulo Dantas estar no segundo turno são grandes, né? Eu diria que ele tem 90% de chances de carimbar o passaporte e a vaga para o segundo turno. Por quê? Porque quando você viu na estimulada para senador, o ex-governador Renan Filho tem 50%. O ex-presidente Lula tem 50% dos votos. Então, o grupo, esse eleitor que vota no Lula, que vota no Renan Filho, tem uma tendência a votar também no candidato a governador dessas duas lideranças. Então, é previsível, né? É fato que a candidatura do Paulo tem a crescer ainda. Ele tem um grupo de apoio maior do que os outros candidatos, né? Tem 20 deputados da Assembleia Legislativa, tem uma gama de prefeitos do interior, acho que mais de 60% a 70% dos prefeitos apoiam essa candidatura. Então, é um grupo político muito forte, e que a tendência é garantir a vaga no segundo turno. E a briga ali pela outra vaga vai estar entre os outros 3 candidatos, porque apesar daquele número do Rui Palmeira, ele não é carta fora do baralho, não. Não é carta fora do baralho. A disputa está em aberto. Quem reproduz a polarização nacional tem maiores chances, mas não elimina de vez as outras candidaturas, não. Há quem diga, Mário Bispo, que a grande dificuldade do Rui Palmeira é justamente o acesso aos interiores do Estado. A gente percebe que o Rui Palmeira é uma figura política extremamente conhecida na capital, já foi prefeito de Maceió, já foi deputado, seu eleitorado é muito forte, principalmente na capital, mas enfrenta dificuldades em estender esse apoio político e o voto nos interiores. Essa é a questão. Hoje, eu estava olhando alguns sites que reproduziram os resultados da pesquisa e fui olhando os comentários. Os comentários, 90% eram de incredulidade em relação aos números. Por quê? Porque o pessoal, por exemplo, que mora em Maceió é um quadro diferente de União dos Palmares, é um quadro diferente de Piranhas, de Canapi, de Maragogi. Então, você que mora numa cidade, se a cidade majoritariamente vota num candidato, tipo Maceió, a situação a disputa entre Lula e Bolsonaro é empate praticamente. Com a candidatura, a visibilidade da candidatura do Bolsonaro muito maior do que a do Lula. Então, o cidadão que mora em Maceió, não é possível que o resto do Estado está diferente, mas está diferente. Está diferente. Então, quando você apura todo o Estado, você tem a situação real da disputa, né? A pergunta é sobre a influência do Rui, o acesso do Rui. Sim, o Rui está muito bem na capital, mas no interior do Estado ele não tem essa capilaridade. Resta saber se o sacramentado apoio do deputado Antônio Albuquerque vai suprir essa necessidade. Vai suprir um pouco, mas não a ponto, porque as demais lideranças, em sua maioria, estão ou com Paulo Dantas ou com Rodrigo Cunha. E aí, Mário, a gente percebe nitidamente a diferença que faz o grupo político
que, por exemplo, acompanham Paulo Dantas. Paulo Dantas, apesar de já ter sido deputado, ter sido prefeito, mas ainda é uma figura um pouco conhecida em alguns municípios do estado de Alagoas. O que talvez leve o nome de Paulo Dantas é justamente o grupo político ao qual ele pertence, os apoios que ele tem em muitas prefeituras, que faz com que o nome do Paulo Dantas chegue. Mas a figura Paulo Dantas, de início, enfrentava também essa dificuldade. E aí a gente vê a diferença do Rui, que detém menor apoio em relação ao Paulo Dantas, e o Paulo Dantas chegando com maior força aos interiores. Isto, no início do ano, o Paulo Dantas praticamente não pontuava na disputa. Era só um deputado, mais um deputado da Assembleia, pouco conhecido, mas que tinha o apoio do presidente Marcelo Vitor para ser o candidato a governador Tampão, o governador Tampão, como de fato foi eleito, né? Mas essa disputa em Alagoas tem um dado característico que é esse voto tardio, em função também dessa definição tardia dos candidatos, né? Você vê, o Rui, até o ano passado, não estava listado como candidato, o Fernando Collor não estava listado como candidato, o Paulo Dantas era uma incógnita. Então, a gente teve a definição de candidaturas durante esse ano e agora, praticamente nas vésperas da convenção, a principal candidatura da oposição, que foi a definição da candidatura do senador Fernando Collor. Então, tudo isso contribui para um certo desconhecimento por parte do eleitorado do quadro geral da disputa. O início da campanha, agora, com os programas de rádio, com os programas de TV, essa informação vai chegar por completo no eleitor e a gente vai ter o início de uma definição do voto mais efetiva, mas muito tardiamente, diferentemente do quadro para a disputa nacional, que já está bem consolidado, Lula, Bolsonaro e mais ninguém. E começa a partir de hoje as caminhadas, a atuação política, a busca do voto. A partir de hoje, no dia de hoje, os candidatos estão liberados para divulgarem seus números, para realizarem eventos, carreatas, caminhadas, visitarem o eleitor. Já começou a briga pelo voto. Então, não se assuste se na sua rua, de repente, você se deparar com um candidato de seu grupo em busca do seu voto. Mário Bispo, gostaria de agradecer sua presença, é sempre uma honra, é sempre muito importante para o BR-104 e hoje, de maneira específica, para o Jornal do BR, ter a sua presença e os números do Instituto DataCenso. Próxima pesquisa, dia 30, e nós aguardamos a presença do Mário Bispo para divulgar os dados. Muito obrigado, Mário, pela presença. Antônio, muito obrigado a você, um abraço a todos e os queridos ouvintes, como o Antônio falou, se aparecer um candidato na sua porta, não se assuste, é ano de eleição. Mais uma vez, muito obrigado ao Mário Bispo, parabenizar o seu trabalho, Mário, e de toda a equipe que realiza esse trabalho com muito profissionalismo, com muita responsabilidade. Os 102 municípios do nosso estado foram visitados, a gente vê que é um trabalho muito bem feito. Então, fica aqui o parabéns ao Mário e a toda a equipe.